Salve, salve, Colégio Marista de Natal. Aqui quem fala é o professor Elmo de História e hoje vamos trabalhar a Grécia Antiga. De olho na tela. Vamos lá? Quando nós falamos da Grécia Antiga, estamos falando de uma parte da história importantíssima que é presente nos principais concursos e vestibulares Brasil afora e também é um tema muito recorrente do Enem. Vamos mergulhar agora na Grécia Antiga, exatamente quando ela surgiu, há 2000 anos antes de Cristo. Em qual continente, professor? No continente europeu, na Península Balcânica. Professor, qual outra característica importante que o senhor pode nos trazer? Que tem um relevo montanhoso, um solo pobre e a ausência de um grande rio, ou seja, diferentemente da região do Crescente Fértil. Mas a Grécia era banhada também pelo principal mar da antiguidade e do início da Idade Moderna, que é o mar Mediterrâneo. Esse mar que interliga o velho mundo com muita tranquilidade. Interliga a África com a Europa, a África com a Ásia, ou seja, o principal corredor comercial, certo? Agora, vamos lá com calma. Professor, quais foram os grupos étnicos que formaram a Grécia? Aqueus, jônios, eólios e dórios. E qual é o principal grupo étnico responsável pela formação de Atenas? Exatamente o grupo dos jônios. Qual é o principal grupo étnico responsável pela formação dos espartanos? Os dórios. E assim por diante. Um detalhe importante da aula que nós não podemos esquecer de jeito nenhum. O culto religioso era baseado no politeísmo, ou seja, eles cultuavam vários deuses. Um detalhe importante para você. O pai dos deuses era Zeus. Zeus simplesmente vivia no Monte Olimpo, ao lado de demais deuses. E um detalhe mais importante. Esse culto politeísta remetia aos deuses terem sentimentos e comportamentos humanos, como inveja, rancor, ódio, amor e principalmente paixão, algo ardente. Tanto que eles eram diferentes dos demais deuses e chegavam, segundo a mitologia grega, a casar ou manter relações com seres humanos, ou seja, seres mortais, enquanto os deuses eram imortais e tinham poderes sobre-humanos ou sobrenaturais. E desse casamento, ou desse fruto desse relacionamento, nascia, entre um deus e um mortal, nascia um semideus. E esse semideus, um exemplo, é Hércules, que ele poderia ter uma força sobre-humana, uma inteligência sobre-humana, uma velocidade sobre-humana e assim por diante. Um detalhe também muito importante. Nós não podemos esquecer que a Grécia foi caracterizada pela descentralização política, ou seja, não existia um reino grego, existiam várias cidades e estados independentes. E cada cidade-estado independente se encaixa num formato político chamado cidades-estados. E essas cidades-estados elas são caracterizadas pela independência política, econômica, jurídica, militar, religiosa e assim por diante. Professor, mas os gregos não se uniam em algum determinado momento? Sim, em momentos de guerras, eles se uniam. Por que eu estou sendo tão enfático? Porque eles, quando tinham um inimigo em comum, como foi o caso das guerras médicas, eles deram as mãos, como nós já estudamos em sala, eles deram as mãos e formaram a famosa Liga de Delos, ok? Para expulsar os persas, exatamente na segunda fase das guerras médicas, quando Xerxes invadiu. E será tema de uma próxima aula. Ainda, eu gostaria que vocês entendessem e se concentrassem mais ainda.
Não se esqueça que a Grécia tem um solo pobre, ausência de um grande rio perene, né? Ausência também de um relevo plano, né? De planícies, porque tem um relevo montanhoso. Esses fatores corroboram também, para que a gente possa deixar isso de forma bem clara, explicitamente falando, para uma agricultura limitada, para uma agricultura em pequena escala. Como eles eram banhados por mares importantes, como é o Mar Egeu, como também o Mar Jônico, e eles fazem parte da bacia do Mediterrâneo, eles naturalmente partiram para o comércio marítimo. Mas a Grécia também tinha uma economia voltada à produção de azeite de oliva, para a produção de vinho, como também uma forte economia relacionada ao comércio de artesanato, e também nós não podemos esquecer um comércio marítimo muito intenso, ok? Quais são as duas principais cidades-estados que se destacam? Que será tema de outra aula. Atenas e Esparta. Mas, enquanto isso, nós não podemos esquecer de falar dos famosos Jogos Olímpicos, que eram em dedicação a Zeus. E sem falar que durante esses Jogos Olímpicos, que ocorriam na cidade de Olímpia, em 4 e 4 anos, existia a famosa trégua olímpica, que durante esse intervalo de tempo que ocorriam os Jogos, as cidades-estados poderiam se deslocar com a garantia que eles não seriam atacados nem no deslocamento inicial, como no retorno da cidade de Olímpia após os Jogos. Aquela cidade-estado que vencesse os Jogos Olímpicos seria a cidade muito honrada, que estaria recebendo as grandes glórias dos deuses. E, ao mesmo instante, as mulheres não poderiam realizar a sua participação como atleta, nem como espectadora, certo? E outro detalhe também, os Jogos Olímpicos, eles fazem parte também de um ritual religioso, porque em dedicação a Zeus e demais deuses. Outro detalhe também, o próprio teatro, uma grande expressão artística que nasce na Grécia, que é em dedicação a Dionísio. E nasce também o anfiteatro, que é um local específico para a realização dessas peças teatrais. Os gêneros eram o drama e a tragédia, certo? E outro detalhe, para finalizar a nossa aula de hoje, não se esqueça, você, aluno do Colégio Marista, que a Grécia foi o grande berço da ciência, no qual desenvolveu a filosofia, que significa amor à sabedoria. E dentro da filosofia, desenvolveram várias ciências, a matemática, a própria biologia, o princípio de alguns fenômenos físicos, químicos, e sem falar também o ato de filosofar, o ato de indagar, de questionar, de buscar respostas, deixando de lado o achismo, e sim buscando respostas na ciência. A aula de hoje vai terminar por aqui.